Opa, falaram aqui pra mim que está sem som. Deixa eu só confirmar. Gente, vocês estão me ouvindo agora? Todo mundo me ouvindo? Confirmem aí pra mim se vocês conseguem me ouvir, por gentileza. Acho que agora o som está ligado. O som. Agora voltou. Show de bola, voltou. Então eu vou voltar toda a explicação, né? Porque eu estava explicando aqui pra vocês, só que estava sem áudio. Então agora está com áudio. Então eu volto aqui toda a explicação sem problema. Vamos voltar aqui, tudo bem? Na primeira expressão que eu estava explicando para vocês. Então vamos lá. A primeira palavra que eu quis trazer aqui para vocês é a palavra course. Course, que significa curso, ok? Course significa curso. Então, I'm taking an English course. Eu estou fazendo curso de inglês, ok? I'm taking an English course. Course. E a palavra curse, que significa maldição, maldição, ok? Então, essa é a diferença entre as duas. Course, curse. Course, curso, curse, maldição. Então, I'm taking an English course. Eu estou fazendo aula de inglês, estou fazendo curso de inglês. Curse significa maldição. Então, I thought, eu pensei, it was a curse to make us break up. Então, eu pensei que fosse uma maldição para nos fazer terminar. Coloquem essa palavra aqui, ó, anotem ela, tá? Break up significa terminar um relacionamento. Quando alguém que você conhece terminar um relacionamento, essa pessoa o quê? Break up. Ou no caso, no passado, broke up, né? Terminou. Ahm, então, essa é a nossa primeira palavra da aula de hoje, que normalmente confunde os alunos, então fiquem bem atentos com relação a ela, certo? Vamos aqui para a nossa segunda expressão, segunda palavra, que é Coke. Coke, que significa Coca-Cola. Então, a frase aqui, ó, I'd like some Coke. Eu até usei a forma abreviada do would, né? Eu não falei I, I would like, eu falei I'd like, que é você tirar toda a palavra e deixar só o desenho, tá? Então, I'd like, I would like, I would like, eu gostaria. Então, I'd like a Coke, eu gostaria de uma Coca. Agora tem a palavra cock. Cock, bem, vocês viram que não tem frase, né? Por que que não tem frase? Porque cock é uma forma bem informal e vulgar de dizer a genitália masculina. Logo, eu não deixei aqui nenhuma frase, tá? E aí, você que está agora me assistindo, o que que você tem que fazer? Você tem que frisar. Coca-Cola é Coke, tá? Coke, não é cock. Cock deleta. Nunca fale essa palavra, jamais. Você vai estar falando errado, você vai passar vergonha. Podem rir de você, pode ser um pouco constrangedor, então evite, ok? Evite. Então, Coke, Coca-Cola, cock. Não fale essa palavra jamais da sua vida, certo? Vamos então para o nosso próximo exemplo. Watch, watch and wash. Muitos de nós confundimos o som do CH em inglês, porque ó, o que tem aqui na minha cabeça é um chapéu. Então, ó, chapéu. O que acontece? A gente acaba querendo falar o som do CH com esse som de chá, mas é ch. Então, a palavra que está em verde aqui em cima é watch, watch, ok? Que é assistir, watch. E nós temos a palavra wash, wash, que significa o quê? Limpar, lavar, lavar na verdade, desculpa, lavar, ok? É a tradução aí mais específica para wash, wash. Então, vamos ler as frases, ó. I need to watch the movie tonight. Eu preciso assistir esse filme hoje à noite. Eu preciso assistir esse filme hoje à noite. I need to watch the movie tonight. Perfeito. E nós temos também aqui wash, wash, que é lavar. Então, ó, you didn't wash the dishes yet. Então, você não lavou a louça ainda. You didn't wash the dishes yet. Você ainda não lavou a louça, né? Que é como ficaria no português aí de uma forma melhor pra gente. Então, you didn't wash the dishes yet. Você não lavou a louça ainda, tá? E a frase de cima, I need to watch the movie tonight. Olha só, watch, wash. Muita diferença na pronúncia, certo?
Então, vamos seguir aqui para a nossa próxima palavra, que é cow. Cow, vaca em inglês. Então, ó, there is no cow at this farm. Então, não tem vaca nessa fazenda. Farm significa fazenda, ok? Farm. Então, there is no cow at this farm. Então, não tem vaca nessa fazenda. Cow. Porque a gente fala call center aqui, né, no Brasil. Call center. Ah, eu vou ali no call center. Ah, o fulano ali trabalha no call center. Então, não. A gente vai falar call center. Call center. Que na verdade, numa outra aula eu vou explicar para vocês que lá fora, né, nem eles falam call center, mas isso fica para uma outra aula, ok? Então, ó, vamos aqui. I need to call him right away. I need to call him right away. Alright? O que significa? Eu preciso ligar para ele agora, nesse exato momento. Então a expressão right away significa nesse exato momento, agora. Anotem essa expressão, ok? É, right away. E olha só como eu falo. Eu não falo right away, eu falo right away. Right away, alright? Então, I need to call him right away. Eu preciso ligar para ele amanhã. Ou imediatamente. I need to call him imediatamente. I need to call him right away, ok? E aqui, ó, call. Olha só a pronúncia. Call. Call. Alright? Essa é a diferença. Cow, vaca. Call, chamada. Ligação. Vamos aqui para a próxima. A palavra to. 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 Olha só como é a pronúncia, ó. To. E o que que a gente fala normalmente? To. Olha só como o som tá carregado, ó. To. To. Esse é o perigo, meus queridos. Esse é o perigo. Então, nós não temos que falar chew. Chew significa mastigar. Chew, com esse ch, bem forte. Então, eu falo to, 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 to. Essa é a diferença. I have to go to the mall. Então, ó, o to indica direção, tá? Eu vou para algum lugar, de um lugar para outro, ou eu uso o to também entre dois verbos. Não é sempre, teremos aula sobre isso, mas em algumas vezes o to vem para separar dois verbos. Então, ó, você tem o verbo have, que é o verbo ter, e o verbo to go, o verbo go, que é o verbo ir. Então, ó, I have to go, eu preciso ir. Esse to, ele deixa o verbo no quê? No infinitivo. Então, quando eu falo to go é ir. Assim como o verbo to be é ser ou estar. Então, esse are, ir que nós temos no português, ele é o quê? É o to que vem antes do verbo. Então, to go é o verbo ir, to be é o verbo ser ou estar. Então, I have to go to the mall. Eu tenho que ir ao shopping, tá? Não é para falar mal, é mall, mall. I have to go to the mall. Eu preciso ir ao shopping, ok? Então, ó, to, I have to go, I have to go to, I have to go to, alright? E ó, to, olha essa, ó, to. O som é muito mais carregado, ó. Tchu-tchu. Então, nossa, eu falei tchu-tchu, eu lembrei da palavra tchutchuca aí. Perdão, meus queridos. Por esse momento de descontração aqui na aula, né? Então, ó, chu de tchutchuca, alright? Chu. E aí, nós temos aqui, ó, chew your food before swallowing. Chew your food before swallowing. Então, que significa o quê? Mastiga sua comida antes de engolir. Eu até lembro quando eu fui para Inglaterra. Deixa eu até voltar aqui minha tela para conversar um pouquinho com vocês. Quando eu fui para Inglaterra lá em 2019, o que aconteceu? Eu tava lá numa casa de família, né? Tinha uma criança de 2 anos de idade lá, o Isaiah. E o Isaiah, como qualquer criança de 2 anos de idade, né? Às vezes não obedece, aí tem que pedir com mais jeitinho, beleza. E aí o que aconteceu? Eu estava na mesa comendo, o Isaiah também. E o Isaiah estava mastigando a comida, só que ele não queria engolir a comida. E o Isaiah ficava mastigando e mastigava e mastigava. E aí a Mel falava assim, ó, a Mel era a mãe dele, né? Swallow your food. Isaiah, swallow your food. O que significa isso? Isaiah, engula a sua comida. Porque ele já estava chewing, ele já estava mastigando, mas ele não estava swallowing, ele não estava o quê? Engolindo. E aí então swallow significa engolir, alright? E chew, mastigar. Voltando
aqui então para nossa aula. Opa, pera aí. Então, ó, a diferença aqui é do to pro to, 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 tá? O to, o que tá de vermelho, ele é bem mais carregado o som, tudo bem? Então, reparem nessa questão do som ser bem mais carregado. Chew. Então, chew your food before swallowing. Então, mastigue sua comida antes de engolir. Mastigue sua comida antes de engolir. Alright? Então, vamos seguir aqui. A palavra beer e a palavra bear. Beer, bear. Então, beer, cerveja. Let's have a beer after work. Let's have a beer after work. Então, vamos tomar uma cerveja depois do trabalho. Outra coisa bem legal, gente, é que assim, ó, o verbo have normalmente significa o quê? Ter. Só que o verbo have também pode significar comer ou tomar, tá? Então, let's have a beer significa vamos tomar uma cerveja. Não vamos ter uma cerveja. Fica estranho até essa palavra vamos ter uma cerveja, certo? Então, vamos tomar uma cerveja. Let's have a beer after work. Depois do trabalho, after work. E a palavra bear. Bear significa urso. Bear também tem um outro significado que é aguentar ou suportar. Mas vamos ficar por enquanto só no bear de urso. Então, ó, they saw a bear during their hike. They saw a bear during their hike. Então, eles viram um urso durante a caminhada deles. Então, eles viram um urso durante a caminhada deles. Hike pode significar caminhada ou trilha. Tem essas duas formas que vocês podem falar, tá? Ou, aliás, que vocês podem traduzir como caminhada ou como trilha. They saw. Professor, mas aqui é um SAW. É, mas a pronúncia é só. They saw a bear during their hike. Então, eles viram um urso durante a caminhada deles, alright? Então, beer, bear. Beer, bear. Alright? Vamos seguindo aqui, ó, para o verbo think. O verbo to think, que é o verbo pensar. To think, think. Professor, eu preciso fazer essa linguinha? Think, think. Não, tem alguns nativos que não fazem, tá? Pra ser bem sincero com vocês, tem nativos que não fazem esse som desse th. E fazem um som mais de F, como por exemplo, ó, think, think, think. Mas você não pode falar think. I think. Não, porque ó, sink é de pia. Sink, essa palavra sink também pode significar afundar, tudo bem? Afundar ou pia. Sink. Tem, senhor, mas tem que fazer o som do TH, senão eu não tô falando certo. Olha, eh, eu vi um vídeo da Adele falando, né? Nossa, mas eu não sabia desse som do TH, né? Eu não fazia ele, eu fazia de uma forma diferente. Então tem alguns lugares no mundo que as pessoas vão fazer de uma forma diferente. Tem também a atriz, eu não lembro o nome dela, tá? A atriz que fez a Eleven no Stranger Things. Ela deu uma entrevista falando da dificuldade dela de pronunciar a palavra girlfriend. Girlfriend. Porque nos americanos vão falar girl. Os britânicos vão falar g. Então, fica um pouco complicado para um fazer a pronúncia do outro, tá? Então, é o seguinte, se você falar e não fizer essa linguinha, thank, tá tudo certo. As pessoas vão entender. Mas, se você, ao invés de fazer um thank, fazer um thank. I think. Agora, se você falar thank, não. Aí ninguém vai entender o que você quis dizer. Vai ficar bem difícil, até. Ah, mas tem o contexto, né? O contexto na frase inteira acaba ajudando. Mas não é legal ficar toda hora contando com contexto, tá, pessoal? Tomem muito cuidado para não ficar toda hora contando com contexto e aí vocês acabam ficando na mão nesse sentido, ok? Então, ó, I think we should leave earlier today. I think we should leave earlier today. Então, eu acho que nós deveríamos sair mais cedo hoje. Eu acho que nós deveríamos sair mais cedo hoje, ok? E a palavra sank, que significa pia, nesse sentido aqui, ó. I think the leak is coming from under the sink. I think the leak
is coming from under the sink. Então, eu acho que o vazamento, leak, is coming from, está vindo de under the sink, debaixo da pia, ok? I think the leak is coming from under the sink. Eu acho que o vazamento está vindo da parte de baixo da pia, alright? Se tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui no chat para quem está ao vivo. Para quem não está ao vivo, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês também, tá bom? Seguindo aqui, agora eu quero falar com vocês uma dinâmica um pouquinho diferente, que é o seguinte: palavras que têm o som igual e o significado, e aliás a escrita também diferente. Então, ó, a palavra sol e a palavra filho, sun, sun, as duas têm a mesma pronúncia, sem tirar nem pôr. Não dá para diferenciar nada, é sun, ok? Então, ó, my son loves playing soccer on the weekends. Então, meu filho ama jogar futebol nos finais de semana. My son loves playing soccer on the weekends. Meu filho adora jogar bola nos finais de semana. Nós também temos aqui sun de sol. Então, the sun was shining brightly all day long. Então, o sol estava brilhando, né? Estava shining, quer dizer iluminando, brilhando, né? Esse brightly de uma forma clara, né? Espontânea ali, bastante. Esse brightly all day long. Então, o sol estava brilhando o dia todo. The sun was shining brightly all day long. Alright? Então, as duas palavras têm a mesma escrita, entretanto, elas têm significados diferentes. Mas o que é igual entre elas? A pronúncia sun, tá? Sun. Vamos para a próxima. Right. Então, right pode significar certo e write também pode significar escrever. Então, eu tenho outras duas palavras que o significado é diferente, que a escrita é diferente, mas a pronúncia é igual. Então, ó, I don't think it's right. I don't think it's right. Eu não acho que está certo. I don't think it's right. Eu não acho que está certo. E write de, ó, please write your name at the top of the page. Então, please write your name at the top of the page. Então, por favor, escreva o seu nome no topo da folha. Então, por favor, escreva o seu nome no topo da folha. Please write your name at the top of the page. Então, ó, perceberam quando eu falei assim, ó, at the top? Eu falei at the top, at the top, at the top of, não é off, tá? A pronúncia é of the place, of the page, sorry. Page, página, page. At the top of the page. Alright? Maravilha, então. Vamos seguindo aqui para o nosso próximo exemplo. Flower, que pode significar flor, mas também pode significar areia. Flower, flower. Então, the garden is full of beautiful flowers. The garden is full of beautiful flowers. Então, o jardim está cheio de flores bonitas. The garden is full of beautiful flowers. E nós temos flower de abelha. Então, I need to buy more flower. I need to buy more flower. Aqui eu também, em vez de falar I need to buy, eu posso falar I need to buy. I need to buy more flour. I need to buy more flour. Então, eu preciso comprar mais aveia, alright? E eu acho que a frase de cima eu acabei não dando a tradução para vocês, ó. The garden is full of beautiful flowers. Então, o jardim está cheio de flores bonitas, tá? The garden is full of beautiful flowers. O jardim está cheio de flores bonitas. Lembrando que em inglês a gente não fala flores bonitas, a gente fala bonitas flores. Então, beautiful flowers e não flowers beautiful. Ok? Importante frisar isso. Vamos seguir aqui para a nossa próxima. Polêmica essa. Vou considerar que essa aqui é polêmica. Por quê? A pronúncia dessas três palavrinhas é igual, tá? To, to, to. Exatamente. Então, às vezes, a gente quer pronunciar de uma forma diferente para mostrar que... Não, não. Elas são pronunciadas da mesma forma, tá? To. Então, ó. It's too hot outside to stay long. Então, está muito quente lá fora para ficar por muito tempo. It's too hot outside to stay long. E olha só,
Pra gente não confundir com o chew, que eu mostrei lá atrás pra vocês, que é mastigar, ó. Chew, it's too hot outside to stay long. Não. It's too hot outside to stay long. Alright? Tá muito quente lá fora para ficar por muito tempo. E aí nós temos aqui embaixo, então, ó, a outra frase. She was too tired after working 2 shifts. She was too tired after working 2 shifts. Então, shift significa turno, tá? Essa última palavrinha aqui, ó, shift, turno. Então, 2 shifts, 2 turnos. She was too tired after working 2 shifts. Então, ela está muito cansada depois de trabalhar 2 turnos. Alright? A próxima também é polêmica. Essa daqui, ó. There. There. Então, a pronúncia desses 3 camaradinhas aqui, ó, é a mesma, tá? Ó. There, there, there. There, there, there. Então, ó, esse primeiro there aqui pode significar o quê? Lá ou ali. There, lá, ali. Esse segundo there significa dele. Deles, perdão, deles ou delas. E esse there significa eles são ou eles estão. Então é a abreviação do verbo to be. Em vez de falar they are, a gente fala there. Então, ó. There is a park across the street from my house. Então tem um parque do outro lado da minha casa, tá? Ou atravessando a rua da minha casa. There is a park across the street from my house. Tem um parque, there is a park, tá? Tem um parque across the street. Então, do outro lado da rua. From my house, do outro lado da rua da minha casa, alright? E aqui embaixo, ó, their car broke down on the highway yesterday. Então, o carro deles ou delas, their car, broke down. Broke down significa quebrou. On the highway, highway significa avenida. Então, broke down on the highway yesterday. Então, na avenida ontem, ok? Então, essas são as palavras que nós vimos hoje, não só as que têm a, a pronúncia igual, só que o significado diferente, a escrita diferente, como também as palavras que a gente pronuncia achando que é uma coisa, mas é completamente outra e pode ser muito constrangedor. Então tomem muito cuidado com isso. Até nas próximas aulas eu vou trazer aqui para vocês outros exemplos de outras frases em que nós teremos as mesmas características, ok? Então fiquem atentos, já se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque toda vez que eu postar uma aula aqui, você vai receber uma notificação para poder acompanhar a aula. Lembrando, tá? Se vocês deixarem dúvida nos comentários, eu respondo vocês. Então, deixem alguma dúvida caso vocês tenham, sei lá, não entenderam alguma coisa ou queiram saber algum outro exemplo. É sempre bom deixar alguma frase aqui para que eu possa ajudar vocês. Certo, meus queridos? E antes de nós finalizarmos essa aula, o que eu queria mostrar para vocês? O meu. Opa, passei rápido demais. Espera aí. Aí. Então, o meu projeto com o meu sócio Carlos, que é o nosso podcast Exchange Pass. Então, ó, aqui tem até alguns cortes, né? Tem alguns cortes aqui do podcast. Então, ó, me esforcei muito para aprender inglês. Então, ó, a história de uma das nossas convidadas. Ó, qual a melhor conta internacional? Você quer fazer um intercâmbio e você já gostaria de abrir uma conta internacional, gostaria de investir no país em que você vai viajar para depois retirar o dinheiro lá? É legal, tá? Uma convidada falou muito sobre isso. Ó, uma história aqui de uma convidada nossa, ó, quase fui deportada. O que será que aconteceu com ela? É só você vir no nosso podcast Exchange Pass e o link dele está aqui na descrição. Então, se vocês querem saber onde está o podcast, só vir aqui na descrição que já tem o link, só clicar ali e se inscrever. E também me sigam nas redes sociais, no Instagram, Teacher Giovanni Xavier e no TikTok também Teacher Giovanni Xavier, para ficar mais fácil de vocês me localizarem, ok? E
Nessas redes sociais eu dou dicas diárias para vocês aprenderem inglês. Então, alguma expressão, alguma forma de falar, trazendo alguma curiosidade sobre o idioma. Então, tem uma interação bem legal por lá, tudo bem? Sempre estejam comigo nas redes sociais para também poder melhorar o aprendizado de vocês. Qualquer dúvida que tiver, também pode mandar para mim uma DM, manda ali para mim uma mensagem, ok? Que vai ser bem legal a gente conseguir compartilhar aí esses momentos de aprendizado juntos, certo, meus queridos? Deixem-me voltar aqui então. Muito obrigado pela atenção de vocês. A aula de hoje foi isso, tudo bem? Na próxima aula trarei para vocês sempre mais palavras, mais expressões e lembrem-se de uma coisa, sempre bom vocês saírem dessa aula e colocarem em prática. Então, façam frases, reescrevam alguma coisa que eu fiz ali, tenta a partir dessa frase que eu fiz, vocês fazerem as próprias frases de vocês. Isso vai ser muito importante pro aprendizado. Tudo no idioma tem que ser contextualizado, ninguém fala palavras soltas, nós falamos palavras juntas que vão dar sentido para algo. Então é muito importante vocês fazerem dessa forma. Tudo bem? Então agradeço muito vocês novamente por estarem aqui comigo. Nos vemos na próxima semana. Um forte abraço.